minha vida sonora dessa semana, gente, eu vou falar sobre assédio sonoro. Vocês já se sentiram incomodados com o som das pessoas conversando, ou alguém falando no telefone, ou um som na praia, uma caixa de som? Pois é, gente. Eu chamo isso de assédio sonoro e é o tema da minha vida sonora de hoje. Desde que a gente entendeu que tudo nos impacta, nos afeta e que tudo é frequência, a gente também entendeu que toda interferência sonora, ela muda o nosso estado, ela interfere nos nossos pensamentos. E como a gente vive em rede, tudo que o outro faz, de uma maneira ou de outra, interfere nas nossas atividades, no que a gente está fazendo, no jeito da gente se sentir, né? Então, eu tenho entendido, e eu acho que cada vez mais, na medida em que a humanidade ela vai tendo cada vez mais consciência, a gente vai entendendo que o som ele é uma ferramenta que pode ser, como todas as coisas, destrutiva ou criativa. Então, por exemplo, se você entra num elevador e tem alguém falando alto no telefone ou ouvindo um áudio, isso é assédio sonoro, porque você está sendo submetido ou submetida a um conteúdo que você não está interessado. Quando você entra numa loja ou num espaço e tem um volume, decibéis, acima do mínimo permitido, eu acho que para entrar o mínimo deveria ser 50 dBs, né? O máximo 50 decibéis. E existem apps que podem medir, inclusive, os decibéis dos espaços. Já é prejudicial à saúde, e isso é assédio sonoro. Se você está na sua casa e está acontecendo uma festa no vizinho, depois de uma determinada hora e você está tentando descansar, isso é assédio sonoro. Inclusive, um dos motivos de maior ligações na prefeitura do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, e eu acredito também que nas outras capitais, como São Paulo e outras capitais do Brasil, é essa questão do barulho, né, de festas, de reclamação de barulho, de bares e tudo mais. É uma questão delicada porque, por um lado, tem as pessoas querendo se divertir, e isso é válido, é importante, as pessoas também precisam se divertir. Mas numa sociedade onde a gente vai entendendo que a gente está evoluindo, a gente está ficando mais sensível, a gente está prestando mais atenção e a gente está entendendo que há certas coisas que impactam a nossa experiência e ocupam o nosso HD com coisas que não interessam, então a gente precisa, a partir desse momento, começar a gerar um pensamento sobre isso. Então a gente vai precisar criar mecanismos para a gente regular aonde começa o meu direito sonoro e aonde termina. E começa o seu, onde termina o meu direito sonoro e aonde começa o da outra pessoa que está do meu lado. E por aí vai. Então, numa praia, por exemplo, que você está com desejo de ouvir o mar e tem 50 caixas de som falando ao mesmo tempo, às vezes num ambiente que você vai, num restaurante, que tem mesas, especialmente no Rio de Janeiro, né, que é uma cidade muito vivaz, né, as pessoas são vivas, elas gostam de conversar e tudo mais, e aí começam a falar cada vez mais alto para conseguirem se entender, e assim a gente vai enlouquecendo coletivamente. Então, gente, eu entendo que dentro de menos de 5 anos a gente vai começar a entender, a bolar políticas públicas para que a gente regule essa situação do assédio sonoro, para que a gente consiga, porque o som ele pode provocar situações, quando, como eu dizia antes, da questão da destruição, ele pode deixar a gente mais violento, ele pode ativar na gente esse tipo de sentimentos que não são nada proveitosos. A gente faz o quê com esses sentimentos? Para quê? Piora a qualidade da nossa vida e da nossa experiência, né? Então, eu acho que daqui a pouco tempo a gente vai ter que necessariamente começar a bolar políticas públicas para a gente, aos poucos, ir tendo essas discussões e entendendo como que a gente convive melhor
nessa rede sonora de afetos que estão o tempo todo conversando com o nosso cotidiano, não é mesmo? Então fica aqui a minha experiência em relação a esse tema, que é o tema da minha vida inteira. Eu, desde muito tempo, fico muito incomodada e me afeta terrivelmente a questão do barulho. Me gera ataque me gera confusão mental. Eu não consigo pensar e seguir uma linha de raciocínio no meio de uma confusão sonora. Então, essa tem sido a minha experiência e esse é o meu assunto. E por isso que eu trago aqui para vocês, por ter um entendimento de que o som pode criar ou ele pode destruir uma sociedade inteira. Não é por acaso que muitas vezes o som, a música foi utilizada como ferramenta de tortura de guerra e que ela ainda é utilizada pela máquina do Estado, como as ambulâncias, por exemplo. É muito alto, gente. Os carros de polícia e por aí vai. São mecanismos que o Estado já entendeu que paralisa a gente, né? Então a gente precisa realmente colocar esse tema na pauta. Ele não é menor, ele é enorme, porque ele provoca a violência. Muitas vezes a gente está lidando com temas como a violência de uma maneira superficial e às vezes ações muito simples poderiam resolver um tema como esse, de tamanha importância. Tem um caso lá na Califórnia, por exemplo, Julian Treasure, que é um parceiro nosso da Audio Branding Academy e tal, que ele fez uma experiência num boulevard, numa cidadezinha da Califórnia, que se chama Lancaster, e ele comprovou que a sonorização desse boulevard, com sons de passarinhos, de natureza e tudo mais, reduziu a violência e os casos de violência em 20%. Gente, é muito poder, né? Então, eu deixo aqui o convite para vocês começarem a prestarem atenção em como esses sons, os ruídos do cotidiano de vocês estão impactando vocês e assim, cada vez mais a gente se tornando mais conscientes, a gente vai conseguir criar novas realidades a partir desse entendimento, dessa consciência e imaginar futuros diferentes do que a gente tem agora, tá bom? Deixo um beijo para vocês. Até domingo que vem. Tchau, gente.